Vamos falar então sobre aposentadoria com pedágios. Primeiramente, aposentadoria no pedágio 50%. Como é que funciona? Essa regra, ela tem uma exigência de que, na data da reforma, em novembro de 2019, a pessoa tivesse a menos de 2 anos para se aposentar. Deveria faltar no máximo 2 anos para completar o tempo de contribuição, que é de 35 anos para homens e de 30 anos para mulheres, que era na época, tá? Então, o que acontece? Lá em novembro de 2019, o homem deveria ter pelo menos 33 anos de contribuição e a mulher pelo menos 28 anos de contribuição. Esse pedágio, quem estava faltando esse tempo para se aposentar, 2 anos para se aposentar, vai ter que cumprir, se quer se aposentar por essa regra do pedágio 50%, vai ter que cumprir um pedágio de 50% do tempo que faltava para completar o tempo mínimo de contribuição, que seria os 35 e os 30 anos de contribuição, tá? Exemplo: se um homem, na data da reforma, estava com 34 anos de contribuição, em novembro de 2019, estava com esse tempo de contribuição. Então, quanto faltava para ele se aposentar? 1 ano. Estava faltando 1 ano para ele completar o tempo mínimo de contribuição, tá? Essa regra, agora, lembrando, não exige idade mínima. Então, não precisa ter uma idade mínima para poder se aposentar. Qualquer idade que tiver, desde que tenha o tempo e cumprir o pedágio, vai poder se aposentar, tá? Pode ter 47, 50, 52, 58, se tiver o tempo, não importa a idade que tem. Voltando lá, então, na questão do homem com 34 anos de contribuição lá na data da reforma. Faltava 1 ano para completar o tempo exigido de 35 anos. Quanto é 50% de 1 ano? 50% de 1 ano que faltava equivalem a 6 meses de contribuição, tá? Esse é o pedágio, 6 meses de contribuição, 50% do tempo que faltava. Então, se a regra é 35 anos de contribuição para homens e o pedágio que ele tem que cumprir são 6 meses, ele terá que cumprir 35 anos e 6 meses de contribuição. Então, esse é o tempo que ele precisa para se aposentar por tempo de contribuição na regra do pedágio 50%. Pode ser bastante vantajoso, porque hoje essa regra do pedágio pode ser bem benéfica, porque hoje, para se aposentar com 35 anos de contribuição e 30 anos de contribuição, vai ter a exigência da idade mínima progressiva, que aumenta a cada ano. E na regra do pedágio, não tem exigência de ter que cumprir uma idade, somente o pedágio. A única exigência que bloqueia, que precisa para entrar nessa regra, é que tinha que faltar no máximo 2 anos para se aposentar. Dito isso, então, a pessoa já pode entrar nessa regra e se aposentar na regra do pedágio 50%. Tem um outro detalhe que é bem legal de observar aqui, é a questão do tempo especial. Então, se essa pessoa tem tempo especial, esse tempo vale mais. Por exemplo, alguém que trabalhou lá na área da saúde, se ele trabalhou 10 anos na área da saúde, esses 10 anos o homem vai ter um acréscimo de 40% por causa da insalubridade e a mulher vai ter um acréscimo de 20%. Então, quer dizer, vamos supor agora, voltando no homem, tá? Se ele tinha 30 anos de contribuição na data da reforma. Se for considerar esses 30 anos de contribuição, ele não entraria na regra do pedágio 50%. Se for considerar somente os 30 anos sem considerar nada de acréscimo, ele cairia fora dessa regra dos 50%. Mas se considerar que ele trabalhou, por exemplo, 10 anos na área da saúde, como enfermeiro ou como auxiliar de enfermeiro ou num hospital, ou até mesmo numa lavanderia do hospital, se ele trabalhou 10 anos exposto à insalubridade, ou um metalúrgico, ou um frentista,
ele pode aumentar esses 40% do tempo desses 10 anos. Então, quer ver, ó, dos 30 anos que ele tem, ele coloca 40% sobre os 10 anos, ele já vem para. Aumenta 4 anos. De 10 anos aumenta 4, 40%. Então, ao invés de ter 30 anos, consideramos 34 anos. Quer dizer, se a gente considerar o tempo insalubre, ele vai entrar na regra do pedágio, porque daí ele vai para 34 e o mínimo, lembra que é 33, faltando 2 anos para completar o tempo exigido, que é os 35. Então, ele, com o tempo especial, ele consegue entrar nessa regra do pedágio e seguir aí a mesma lógica. Fecha os 34, precisa cumprir mais 50% a mais, que aí vai dar aqueles 6 meses a mais. Ele terá que cumprir 35 anos e 6 meses de contribuição. Mas considerando que na data da reforma ele tinha lá os 34, com o tempo insalubre, se ele não parou de trabalhar, pensa que hoje ele vai ter mais pelo menos 6 anos a mais de contribuição, ou quase 6 anos a mais de contribuição, ultrapassa o tempo que ele precisa para se aposentar. Aí entra em outras regras aqui, que é a regra de análise mesmo, questão de valores, porque aí vai passar a média, vai aumentar o valor da aposentadoria, porque ele tem muito tempo de contribuição, quem tem mais tempo de contribuição vai ter que ser analisado ali, ver qual é a regra que melhor vai se encaixar.